dia a todos. Hoje tivemos duas reuniões, uma Assembleia Geral da Promotorres, onde foram apresentados os números que nós de alguma forma já conhecíamos relativamente ao resultado líquido do exercício relativamente ao ano 2020, em que estamos a falar de cerca de 250 mil euros de resultado líquido negativo, portanto de prejuízo da Promotorres em 2020, que soma aos cerca de 50 mil que já transitaram de 2019, portanto são 2 anos em que todo o capital social da Promotorres ficou perdido e, portanto, a Câmara Municipal teve de aprovar uma injeção financeira para compensar, enquanto acionista único da empresa, para poder compensar estas perdas. E depois tivemos uma reunião onde foram discutidas as contas, aí sim, da Câmara Municipal, no seu conjunto, mas também em particular, e também, ou seja, de todo o universo, que inclui o SEMAS e também a Promotorres, mas também em particular as da Câmara Municipal e as do SEMAS. Então queria dar 3 ou 4 notas muito telegráficas, referindo também o sentido de voto que nós apresentámos. Relativamente à Promotorres, estamos há muito preocupados. Votámos contra há um ano as contas, dissemos que o rumo estava, a nosso ver, bastante estagnado, que havia dificuldades de reforma da própria empresa e de revitalização e de aproveitamento de outro tipo de receitas e de outras naturezas. A verdade é que também dissemos, quando discutimos e votámos contra, que iríamos ter em conta aquilo que seria o impacto do Covid. E, portanto, nós tínhamos uma baliza, que era se os resultados negativos fossem superiores àquilo que é, à partida, o impacto do Covid, ou se eram inferiores ou se eram iguais. Aquilo que verificámos, com algumas dúvidas ainda, dando algum benefício de dúvida em 2 ou 3 pontos, é que o resultado líquido negativo é semelhante àquilo que é o impacto do Covid, que nós podemos ainda assim delimitar do Covid. Isto é, valores de redução da mobilidade, valores da redução da Feira de São Pedro e também alguns impactos positivos, designadamente, por exemplo, com poupanças no Ocean Spirit, que foram cerca de 80 mil euros. E, portanto, o resultado é semelhante. O que também não é uma coisa fantástica, porque a empresa não pode estar sujeita a alterações, e essa foi absolutamente significativa, mas a pequenas alterações, e recordarmos, por exemplo, em 2020, o Carnaval ainda teve lugar, e foi bastante positivo financeiramente. E, portanto, nós estamos com uma empresa que, neste momento, se algum dos eventos não for resultante, não tiver resultados de acordo com aquilo que é um ano positivo, não é um ano de normalidade, e que coisas podem correr melhor ou pior, a empresa vai ter prejuízo. Se o Carnaval basta um dia ou 2 chover, a empresa vai ter prejuízo. Isto tem que ter um rumo diferente. Ainda assim, como dissemos, e para sermos coerentes com aquilo que dissemos, o impacto do Covid foi semelhante àquilo que é o resultado negativo, não nos apraz o resultado em si mesmo, abstivemos por essa razão, com muitas reservas, com dúvidas, reconhecemos, dizendo que para o futuro estamos preocupados com as perspectivas não só de 2021, mas futuras, relativamente à empresa, que, a nosso ver, está muito sensível e muito suscetível a pequenas alterações de mercado que poderão tornar a empresa continuamente inviável. Portanto, isto é uma segunda vida, digamos assim, que a empresa tem, mas que tem de ser reponderada e, a nosso ver, tem de ter outros tipos de mecanismos de receita, de financiamento e até de procura do seu caminho e de qual é que é o seu corte, qual é que é a sua atividade. Relativamente à Câmara Municipal, depois no fim, me dizes tudo sobre a Promotorres. Sobre a Câmara Municipal, há aqui só 2 ou 3 notas que têm a ver com o resultado líquido do exercício, que reduziu de 5,3 para 2,1 milhões de euros. Perguntámos a razão, e já vamos tentar explicar o resto. Foi-nos dito que havia uma parte que podia ser justificada por alteração do sistema contabilístico, mas não nos foi dito o valor, qual é que seria esse impacto dessa alteração do sistema contabilístico. Estamos à espera naturalmente desses dados, entretanto, e temos a notar que a execução das GOPs, das grandes opções do plano, foram diminutas, 66%. Há um aumento de número de trabalhadores, estamos a falar
em cerca de 345 trabalhadores do município, justificados alguns com a questão da descentralização da educação, também com alguma passagem de alguns trabalhadores que estavam em regimes de assistentes operacionais, por exemplo, também que estavam nas freguesias, mas é preciso ter cuidado para o futuro. E era já esta nota que queria dizer. Nós estamos hoje com receitas correntes ao nível das despesas correntes há 3, 4 anos. E há uma regra de ouro na administração pública que é não pode haver despesa corrente superior à receita corrente. Uma regra de ouro. Porquê? Porque senão teríamos que ir buscar o dinheiro às receitas de capital e essas aí são sagradas, têm que ser para despesas de capital. O contrário é que é possível, ou seja, eu posso ir buscar receitas correntes para investimento de capital. Nós estamos com cerca de 6 milhões de euros ainda de margem, mas é uma margem em termos proporcionais cada vez mais pequena. Porquê? Porque o valor das receitas são superiores, portanto a percentagem é menor. Eu temo que baste, por exemplo, o IMT, que tem de subir muito significativamente essa receita para o município, essa receita tenha um ano de dificuldade imobiliário e nós dificilmente ajustaremos as despesas correntes. E, portanto, eu creio que a Câmara Municipal, percebendo que possa ser cada vez mais prestadora de serviços, que aquilo que são a natureza contabilística das suas despesas sejam cada vez mais correntes, tem aqui uma nota de sinal complexa que não queríamos deixar de anotar. Depois, as notas também são aquelas que sabemos sempre. Felizmente, no ano passado foi possível, depois de muita insistência nossa, reduzir o IMI para este ano, 2021, mas porque verdadeiramente os valores de receitas são muito significativos. Só para termos uma ideia em termos de impostos, estamos a falar de mais de 1.431.000 euros de IMT, mais 473 mil euros de derrama, mais 300 mil euros de IMI, mais 63 mil euros de UC, mais cerca de 300 mil euros de IVA, que é um valor excepcional. Portanto, receitas há muitas. Investimento é que houve pouco. E, portanto, se há alguma parte que pode ser justificada pelo período pandémico, apesar de ser mais difícil fazer esse tipo de contas, pelo menos pelos dados que nos são dados, há aqui uma preocupação muito significativa. Estava aqui a ver a participação do IVA mais 364 mil e participação do IRS mais 257 mil euros. Portanto, é muito dinheiro. A Câmara Municipal que está cada vez a receber mais dinheiro. Estamos a falar já de quase 24 milhões e meio de euros de impostos diretos e mais cerca de 900 mil euros de impostos indiretos. Pela primeira vez, Torres Vedras recebe em impostos mais de 25 milhões de euros. São mais de 2 milhões de euros por mês que a Câmara Municipal arrecada de impostos diretos e indiretos, IMI, IMT, IUC, e isto tem que se ver cá fora, ou seja, as câmaras municipais têm que arrecadar receitas para prestar serviços ou para fazer investimento e, de facto, eu creio que isso é uma análise naturalmente diferente do detalhe das contas, que não tem havido uma resposta e uma concretização ao nível daquilo que tem sido a capacidade de arrecadação. Aliás, a arrecadação de receita é tão boa que até superou os 100% na execução. Foi 101% ou 102% e, portanto, a arrecadação de receita é de facto fantástica. Tem algumas razões boas, de rama, tem a ver com alguma capacidade de dinâmica das empresas, mas de outras, claramente, que é um esforço muito significativo, que vai ser este ano e vem diminuído por via da redução do IMI, mas que importa perceber depois também essa concretização. E, portanto, relativamente à Câmara Municipal, também nos abstivemos, não votamos contra quando o resultado líquido é positivo, apesar da Câmara Municipal dever não existir para dar lucro, e sim para dar uma entrega. Tendo sido este o contexto, optámos por nos abster. Infelizmente, relativamente ao SEMAS, não temos nada excepcionalmente contra aquilo que está no SEMAS, pelo contrário, somos favoráveis aos investimentos, queremos que naturalmente todos os investimentos relativamente a saneamento sejam dados, mas demos nota de uma questão que eu acho que é importante. O resultado líquido do SEMAS foi positivo e foi-nos dito muitas vezes, depois de muita insistência nossa, que havia uma injustiça muito grande no tempo da pandemia, que era os espaços comerciais estarem encerrados e ao mesmo tempo o SEMAS cobrar taxas fixas. Ou seja, não tem serviço, não está aberto ao público, não tem €1 de receita.
Mas não é só o consumo, é a taxa fixa da água tinha que ser, e do saneamento tinha que ser paga. Nós fomos sempre muito contrários a isso, era possível, dissemos que era possível dar essa isenção, porque basicamente é uma isenção, não é uma poupança, não é uma coisa que eu tenho e que não pago, é uma coisa que eu não vou usufruir minimamente. A Câmara Municipal recusou-se a fazer isso do Partido Socialista, recusou-se, a nosso ver mal, mas a verdade é que havia margem, havia espaço e havia sobretudo justiça nessa opção. Não foi feita, ainda com essa nota votámos a favor as contas do SMAS. A minha parte é só, se calhar. Vou dar uma ou duas notas e até neste caso relativamente perdão, à Promotorres, não obstante depois todas as questões que queiram colocar. Relativamente à Promotorres e digamos o justificativo do não chumbo das contas, para além dos resultados serem muito maus, diz respeito a aceitarem as nossas propostas, sobretudo na questão da isenção do estacionamento. Porque a Promotorres, grosso modo, está, digamos, financiada pelas receitas do estacionamento, que na situação Covid não deram prejuízo, mas a receita, ou seja, o resultado, diminuiu drasticamente. O engraçado, que no final do dia não tem assim grande piada, é que alguns eventos com isto tudo dão muito menos prejuízo. E o caso mais gritante é do Ocean Spirit, onde a não realização do mesmo resulta numa poupança de 80 mil euros. Isto para dar um exemplo, também é o que tem, digamos, a maior discrepância. Para além disso, existem muitos eventos, porque nós temos, portanto, acesso à informação desagregada, ou seja, por evento, onde o facto de estarmos numa situação de pandemia deixou de ser um evento que fosse tão negativo, ou com um peso tão negativo, ou com um custo tão negativo, neste caso, para a empresa municipal de Promotorres. Mas, como isto estávamos numa situação de dificuldade e foi a nossa proposta, e há que ser coerente em relação ao mesmo, daí a abstenção. Era este justificativo que gostaria de dar e que penso que é importante. Obrigado. Acho que há questões que tenham. Querido Marco, qual foi o resultado líquido do SMAS? Os resultados, creio que foram cerca de 200 mil positivos, Penso que mais um bocadinho. mas posso confirmar ao detalhe. Já tenho aqui o da Promotorres tem e da Câmara tem, mas também se faz chegar. Sim, mas foi positivo. Em relação ao orçamento da Câmara, como é que o PSD classifica, comparativamente ao ano anterior, se pudesse fazer adjetivar o orçamento, o que diria? Sim. O orçamento ou as contas? As contas, claro. Há uma parte que é de continuidade, no sentido que da receita há uma continuidade da arrecadação muito significativa e crescente da receita de impostos, ou seja, os torrentes são cada vez mais esmagados nos impostos, daí a nossa insistência muito constante, há muito tempo, dizendo a Câmara Municipal, se reduzir a taxa do IMI, não perde receita. Acho que hoje, 3, 4, 5 anos depois de nós falarmos sobre isso de forma insistente, fica mais do que comprovado. A receita de IMI, no momento em que nós propusemos a sua redução da taxa, mesmo com a redução que agora se efetiva, que até é superior àquela que nós propusemos, nós tínhamos proposto para 0,36, que era 10% e vai para 0,35, não vai fazer com que o IMI seja inferior àquilo que era quando nós propusemos. Como dissemos, vai ser neutro, porquê? Porque há uma reavaliação de casas, há um valor patrimonial tributário global do município que aumenta. Depois há uma grande cobrança também do IMT e aí, como dissemos, é um valor mais ajustado. Aquilo que se verificou e que se verifica há alguns anos é uma falta de capacidade de realização de obra muito gritante. E isso, a execução das GOPs são a prova disso. Ainda hoje se fala da escola do Cifal, que vai abrir em setembro. Eu recordo-me, há mais de 4 anos, nesta altura havia uma placa no terreno, dizia assim, brevemente vai ter aqui a sua nova escola. 4 anos depois ainda estamos a falar que a escola vai abrir. A escola do Sarres, o Luís conhece particularmente melhor do que eu, não há quantos anos é que se fala da escola do Sarres, que este ano até saiu das GOPs. O centro cívico de Santa Cruz, há anos que está para ser feito, há anos que se fala nisso e não é feito. O parque de jogos de Santa Cruz, que era para ter sido feito, depois já foi reajustado para baixo, e não é feito. Ou seja, nós estamos a falar de uma Câmara Municipal que tem dinheiro, reconhecidamente não tem problemas financeiros,
mas que tem uma falta de capacidade de executar, Isso deve ser de executar a obra. Se calhar anos a mais dos mesmos. Agora uma pergunta. Duas perguntas. Começando pela Proma Torres, e já que genericamente é uma empresa mal vista pela população de Torres Vedras, consecutivamente tem vindo a aumentar o número de funcionários, já tem para mais de meia centena neste momento. Quando é que será a altura de reequacionarem a existência ou não desta empresa, consecutivamente todos os anos dá prejuízo e basicamente só vem criando problemas às pessoas? Eu esses comentários, eu acho que vamos trocar de espaço. Não, relativamente para ser justo, anos de prejuízo foram estes dois, para ser absolutamente justo, que nós tenhamos memória, relativamente a fazer problemas às pessoas, senão não queria entrar tanto por esse detalhe. Relativamente ao número de trabalhadores, nós perguntámos, porque creio que aumentou 6 o número de trabalhadores este ano. 5 deles, o que nos foi dito, foi que foram contratados em janeiro, portanto, antes da pandemia. Quantos são agora? E são cerca de 50, como o Carlos diz, creio, cerca de 50. E esses 6, 5 houve uma opção de manter os trabalhadores, não puderam recorrer ao layoff, o que é uma situação que nós também compreendemos, que algumas empresas municipais, a Câmara de Torres nunca pediu, mas que muitas empresas municipais pediram, são uma empresa. Então, se tem trabalhadores que estão parados porque não têm fiscalização, quer dizer, muitos deles foram ajustados, também é bom reconhecer que muitos deles da vigilância foram reajustados, por exemplo, para as portas do mercado municipal, e portanto temos que reconhecer que aí houve um reajustamento. A nossa preocupação maior com a Proma Torres, e isso, os candidatos à Câmara Municipal agora também têm um bom período de discussão para isso, tem a ver com há uma falta de vivacidade e de caminho a seguir. O que a Proma Torres é? O que deve ser? É uma empresa de promoção de eventos, é uma empresa só de estacionamento e de gestão da mobilidade, é uma empresa de organização de eventos e nós, ou de promoção da marca. Nós compreendemos que a organização de eventos, e somos completamente sensíveis a isso, também não foi ajudada pelo próprio Governo. Quando o Governo muda regras de semana a semana, ou ainda nesta semana disse que era a partir do dia 14 umas regras, depois afinal foram no dia 10, isto também não ajuda ao planeamento. E até, como recordo, a vereadora Maria João, na semana passada, falou-vos da questão da Feira de São Pedro. Ainda hoje, podemos partilhar, foi dito, bem, ainda estamos aqui a ver se pode, alguns potenciais interessados que não estavam interessados, poderão vir a estar interessados com o novo horário, que só soubemos há 4 ou 5 dias que podia ser. E nós percebemos que a pandemia é muito difícil, mas a falta de planeamento também do Governo também prejudica na base. E portanto, para responder diretamente, a Proma Torres, como já dissemos na semana passada, não vale a pena repetir, a minha opinião pessoal neste caso é que faz sentido existir uma empresa municipal em Torres, não duas, como chegou a estar previsto relativamente ao saneamento e ao saneamento e à recolha de resíduos urbanos. Tem que ser gerida de forma eficiente, claramente, mas mais do que isso, com o propósito. E aí, devo dizer que provavelmente, mais do que a responsabilidade de quem está neste momento a liderar a Proma Torres, está no acionista que tem que decidir o que é que quer da empresa municipal. E aí, olha, vou ser bem sincero, faltam 3 meses e meio para as eleições, também acho que é um bom tema para as entrevistas do Carlos. Já agora, a segunda pergunta, se me permites. Força. Esta é fácil. Estivemos a falar daquilo que correu mal na execução do orçamento e nas contas apresentadas agora. Na opinião do PSD, dos vereadores do PSD, o que é que poderia ter sido feito diferente ou o que é que deveria ter sido feito diferente para tudo correr melhor? Nós apresentámos, eu acho que isso vocês todos têm esse documento, nós apresentámos em março, final de março, início de abril, um plano de resposta que era complementar e alternativo, ou seja, complementar em algumas circunstâncias e alternativo noutras, relativamente àquilo que foi o plano que o PS, a Câmara Municipal, através da sua vereação com Pelouros, apresentou. Eu creio que se verificar aí verifica-se claramente aquilo que tinham sido medidas importantes para o tecido empresarial e para as famílias e para as associações que pudessem melhorar. Sem descurar esta ideia. É evidente que foi um ano atípico,
um ano especialmente desafiante e um ano em que, aquilo que nós também sempre dissemos, a Câmara Municipal deveria aproveitar este momento para poder repensar. Por exemplo, nós tivemos vários funcionários em casa, sem trabalhar, mas que também não podiam, a responsabilidade não era deles, não havia mecanismos prévios, preparados suficientemente para que os funcionários pudessem trabalhar durante aquele período em que os serviços eram encerrados. Era importante que este tempo fosse preparado, designadamente a formação tecnológica e outro tipo de situações, para que os trabalhadores pudessem, então, numa nova situação que não se deseja, ajustar. E às vezes estes problemas criam oportunidades. E esse é o problema que nós vimos na Proma Torres. Também relativamente à Câmara, embora talvez um pouco melhor, também verificámos isso. Relativamente às contas, claramente não há execução suficiente para a arrecadação de receita. Não há investimento para a gestão de receita. E no final do dia nós não temos que avaliar se as coisas estão bem, se estão mal, se é... Ninguém faz isso. Nós, sem cuidar de saber se era possível fazer mais ou menos com aquela receita. Se nós temos de receitas correntes 50 milhões de euros, num total que passa os 60 milhões, estamos a falar de receita total da Câmara Municipal de 62 milhões de euros, a pergunta é, nós vemos em Torres Vedras, para o contribuinte, uma resposta a todos os níveis de educação, social, ambiental, cultural, de atividades, o que for, de 5 milhões de euros por mês. Nós estamos a falar de receita. A Câmara Municipal arrecada hoje mais de 5 milhões de euros por mês. E é isto que não nos parece que esteja neste momento a ser dada a resposta para tanto dinheiro. 5 milhões de euros por mês merecia uma resposta diferente. Porque, como quero recordar, já foi dito, nós não temos as estradas todas num brinco. Nós não temos as escolas todas feitas. E, portanto, quando nós temos 5 milhões de euros por mês de receitas e temos uma falha tão grande ainda ao nível de necessidades que eu considero básicas, designadamente de alcatroamento e designadamente de escolas, nós não devíamos estar a discutir isso, isso não é uma questão política. Tem que estar feito com o nível de receitas que existe, não era sequer sujeito a discussão. Então, creio que há uma falência grande do projeto do Partido Socialista em Torres Vedras. Muito dinheiro, pouca obra. Já foi confirmado o alargamento do horário? Eu não sei se ele diz Sim, que em princípio sim, que era até à meia-noite. Até à meia-noite. Mas que, pronto, estão a jogar com este valor, vamos ver. Isto é como diz aqui o Marco, a todo momento. Sim, só mais uma questão relativamente ao planeamento, ou à não execução do que está planeado e que está prometido nas GOPs, nas grandes opções do plano e nos planos plurianuais. Uma outra questão que temos, e que aí vemos o exemplo da iniciativa privada, diz respeito à plataforma agroalimentar. O que é a plataforma agroalimentar? Era um mercado abastecedor que estava para ser criado quando foi retirado lá de baixo de onde é a feira de São Pedro, quando da inauguração do atual mercado municipal, para colocação de todos os feirantes no mesmo, e posteriormente no mercado abastecedor queria ser construído perto da Decathlon. Isto estava previsto e ainda está, embora neste momento não esteja cabimentado valor para tal. Existe uma intenção, vão fazer um projeto, mas estamos a falar mais de 10 anos envolvidos após esta retirada, que não foi também propriamente pacífica, mais de 10 anos de retirada dos produtores daqui da região, mais largo do que propriamente o concelho de Torres, mas não houve nenhuma atratividade. Alguns desses produtores ou comerciantes alugaram um espaço na zona industrial de Arenes e acaba por ser um mercado que funciona fruto da iniciativa privada. Ao passo que as iniciativas da Câmara para tal, neste momento, não temos nada. Temos uma intenção que não sabemos quando é que se vai realizar. Isto é um exemplo do que se passa. O vereador Luís Aniceto, já tem novidades sobre a reunião dos acionistas daquele edifício junto ao mercado? Hoje não pode. Hoje não houve pauta de período antes da ordem do dia. Não falámos sobre isso, por acaso falámos do prédio, mas tinha a ver com a forma como estava contabilizado no balanço. Para a semana.
Sim, para a semana já há novidades. Tá bem. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, nós. Obrigado, bom dia. Bom dia.